Aonde o Senhor nos deu o privilégio, Pai, de nos reunirmos mais uma vez junto a essa congregação. Eu te louvo pela vida do pastor Daniel, a sua esposa, meu Deus. Eu te louvo pelos seus filhos e por cada um que aqui está. Pai, foi tão importante o que o Senhor realizou na vida dele. É verdade. Continua então abençoando essa família. Jesus. Continua abençoando esse ministério. Continua, Senhor, abençoando cada um dos teus filhos que aqui estão. Mas, Senhor, continua falando conosco, eu te peço. Essa é a tua palavra, Deus. E a tua palavra, ela vai e ela surte o efeito pelo qual está sendo lançada. Eu te peço, Deus, tira toda a barreira, todo impedimento, todo embaraço, meu Deus, toda distração. Que nós possamos estar totalmente ligados ao trono da glória e entendidos do que o reino tem a falar conosco. É o que eu te peço nessa tarde, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu queria que você aplaudisse o Senhor Jesus, se possível. Diga glórias a Deus. Diga louvado seja Deus. Você está feliz com Jesus? Então dá um sorriso para essa igreja do Senhor. Amém? Que bom que você veio. Que bom que você veio. Que alegria ter você aqui. Que alegria ter você aqui. Pode sentar, amados, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Que alegria ter você aqui. Que tema maravilhoso. Que coisa boa nós falarmos sobre esperança. Mas esperar não é fácil, né? Esperar não é nada fácil. Quando eu li esse tema, eu disse, Deus, eu nos últimos meses, mais ou menos há uns 4 meses para cá, desde a minha última viagem para Salvador, tudo que eu tenho pregado é sobre esperança. Tudo que eu tenho dito é fé e esperança, porque o sinônimo de esperança é fé. Então não existe fé sem esperança e nem esperança sem fé. Uma coisa ligada na outra. E quando eu vi esse tema, eu disse, Deus, isso aqui está totalmente propenso a esse período que nós estamos vivendo, aonde o mundo jaz no maligno, aonde o amor está se esfriando, aonde as pessoas não se importam mais umas com as outras, aonde não existe mais empatia. Eu não consigo me colocar no lugar do outro, eu não sofro pelo outro, eu não choro pelo outro. E a Bíblia diz que nós temos que chorar uns com os outros, Aleluia. uns pelos outros, sofrer uns com os outros. E quando Jó, ele narrou esse capítulo 14, ele não estava falando de uma esperança que ele ouviu falar do seu irmão. Ele não estava falando de uma experiência que talvez outra pessoa viveu. Não, ele estava falando de algo que ele viveu, que ele trouxe na pele. Paulo disse, eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Paulo estava dizendo, tudo que eu lhes conto porque eu vivi, porque eu presenciei, porque eu senti, foi eu que passei. E coisa boa é quando nós podemos falar daquilo que Deus está fazendo em nós. É bom testemunhar a vida do outro, é uma bênção. Mas coisa boa é você poder contar testemunho a teu respeito, do que Deus está fazendo na sua vida. E ele começa o capítulo 14 dizendo, o homem, nascido de mulher, vive breve tempo, cheio de inquietação. E eu quero falar um pouco com você a respeito disso, porque quando a gente fala de esperança, a gente fala também de fé. E fé é confiar. A Bíblia diz que fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas eu espero. E o próprio Deus está dizendo aqui que nós, homens, nascidos de mulher, temos uma vida breve. A nossa passagem aqui por essa terra, ela é curta. E lá no Salmo 90 também está dizendo isso. Que nós vamos viver em média 70, 80 anos, depois disso é só enfado e cansaço. E eu quero perguntar para você nessa tarde, como tem sido os seus dias nessa terra? Como que você tem vivido os seus últimos dias? Talvez nós estamos vivendo dias difíceis. E isso é difícil eu dizer assim, eu não estou passando. Se eu perguntar aqui, todo mundo vai dizer eu estou passando alguma coisa. Mas eu quero perguntar para você, apesar desses dias difíceis, como você está vivendo os seus dias? Eu posso esperar murmurando? Eu posso esperar desanimado? Eu posso esperar sem fé? Glória a Deus. Como que nós estamos esperando? Para que eu entenda o que a esperança significa, amados, eu preciso entender o todo da palavra. Quando Deus fala sobre esperança na sua palavra, Ele não está falando a mesma esperança do dicionário.
Porque no dicionário, quando você pesquisa a palavra esperança, você vai ver que é esperar por aquilo que nós estamos trabalhando para receber. Ou seja, eu saio de manhã, eu vou entregar um currículo e eu espero que aquela empresa me ligue. Eu vou me casar e eu espero ser feliz nesse casamento. Eu me relaciono, eu dou o meu coração a um amigo e eu espero que esse amigo seja recíproco e fiel comigo também. Mas quando nós falamos de esperança na Bíblia, não estamos falando dessa esperança, porque essa esperança desaponta. Nem sempre o casamento vai ser como você esperava. Nem sempre o seu trabalho vai ocorrer como você achou que ia. Nem sempre o ministério vai ser do jeito que você sonhou. Nem sempre tudo vai acontecer conforme você planejou. Mas quando nós falamos de esperança, nós estamos falando de esperar no caráter de Deus. Quando eu espero no caráter de Deus, eu entendo por que Abraão levou 25 anos aguardando uma única promessa. E nesses 25 anos, a Bíblia só me mostra duas conversas que Deus teve com ele. Durante 25 anos, o Senhor disse para ele: você vai ser pai de multidões. E do ventre da sua mulher vai nascer nações. Ele já com 75 anos de idade creu. A Bíblia dizia: Abraão creu. Nós estamos falando de uma esperança de quem conhece o Deus que serve. Sabe por que às vezes nós temos dificuldade de esperar em Deus? De crer no que Deus está falando? Porque ainda não experimentamos a fidelidade dele. Porque ainda não experimentamos da profundidade de se provar e ver de que o Senhor é bom. Você consegue olhar uma coisa que você nunca comeu e dizer qual é o sabor dela? Você precisa provar, não precisa? Como que você vai falar a respeito de um amor, de uma fidelidade, de uma magnitude, de um Deus soberano, se você não prova essa soberania? Se você não experimenta do que Ele tem para te dar. Efésios capítulo 1 diz: eu vos escolhi, eu te elegi em mim antes da fundação do mundo. Um Deus que está dizendo assim: antes de eu haja luz, eu já tinha dito haja cruz. E antes de eu dizer haja luz, eu já tinha te escolhido para algo diferente. Um Deus que te escolheu e te elegeu, antes de tudo se formar, Ele olhou nos altos céus e disse: eu quero esse e esse. Por isso Ele disse: muitos são chamados, a cruz veio para todos, mas são alguns escolhidos. Quando eu entendo que eu sou, eu confio em Deus. Gálatas capítulo 4 diz: se o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. O apóstolo Paulo está dizendo: não basta tomar posse de herança. Você acredita que você é filho de Deus? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu tenho 2 filhos, Camila e Mateus, 21 e 19 anos. Nós temos uma empresa, Deus nos abençoou com algumas coisas. E o meu filho não precisa ficar assim para mim: mãe, me dá esse carro, mãe, me dá essa empresa, mãe, me dá isso daqui, mãe, me dá aquilo, porque eles são meus filhos. E a qualquer momento, tudo que eu tenho vai ser de quem? Sabe qual é o nosso problema? Paulo está dizendo: se o herdeiro for menino, não há diferença entre ele e um escravo que não tem voz. A diferença, amados, para que a gente tome posse daquilo que Deus está falando, é amadurecer. É crescer diante da adversidade. Sabe o que é amadurecer? Não é ficar velho. Porque tem velho de 60 anos que não está maduro. E tem adolescente de 15, 16 que é mais maduro do que um velho de 60. Verdade. Estamos falando de pessoas, e amadurecer é isso. É quando você olha para os problemas, mas aquilo não te define. O problema não define quem você é. Você já viu uma pessoa que ela define a vida dela se estiver tendo resultados positivos ou negativos? Está tudo negativo, então a vida dela está de mal a pior. Se está tudo positivo, então ela acha que está tudo certo. E ela está fazendo tudo quanto Deus gostaria que ela fizesse. Posso dizer uma coisa para você? Cuidado com resultados.
Às vezes a gente acha que resultados é suficiente para sinalizar se Deus está se agradando ou não. Mas muitas vezes nós vamos ter resultados, e Abraão disse isso, Salomão disse isso, lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 8. Depois de viver tanta grandiosidade, depois de Salomão ter provado de tudo de mais excelente nessa vida, ele termina os seus dias dizendo: eu percebi que tudo aquilo era vaidade. O que realmente importa é estar na presença de Deus. O que realmente importa são momentos como se assentar à mesa com a família. O que realmente importa é amar aqueles que estão ao nosso lado enquanto a gente tem tempo. O que realmente importa é estar num ambiente desse aqui e estar de verdade. Porque às vezes nós estamos num ambiente como esse, mas está só o nosso corpo. O espírito e a mente estão em outro lugar. Não nos basta. Por isso ele disse: se eu estiver em vós e vós estiver em mim, então aí você vai dar fruto. Não basta só eu estar aqui, ele também precisa estar aqui. E como que ele vai estar aqui? Quando eu entender que as dificuldades, os problemas não me definem. Qual era a situação de Daniel quando ele foi lançado na cova dos leões? Fiel. Não tinha nenhum defeito a se dizer. A Bíblia não aponta nenhum tipo de problema. Daniel era irrepreensível, mas foi lançado na cova. Quando disseram para ele: se você adorar ao teu Deus e não adorar a imagem que foi levantada, você vai ser lançado na cova. Ele não mudou o seu comportamento. Sabe por quê? Porque a circunstância não muda o seu caráter. Quando Paulo e Silas foi lançado na prisão, eles estavam sim presos, estavam sim machucados, feridos, mas aquele ambiente não mudava quem eles eram. O problema é que tem muita gente passando por dificuldade e a dificuldade já está fazendo parte da vida dele. Eu não sei você, amado, mas eu converso com muita gente, e a gente que faz visita no lar, a gente que caminha por aí fazendo a obra de Deus, as pessoas têm uma dificuldade de acreditar em quem elas são. Você consegue entender o que é humildade? Alguém disse assim para mim uma vez: eu sou humilde, pastora. Olha que a minha roupa é humilde, eu não ligo para a marca. Eu disse: você não sabe o que é humildade. Humildade não é eu pensar menos de mim. Humildade é eu pensar menos em mim. Eu sei quem eu sou. Eu sei para que Deus me chamou. Eu sou filha, eu sou herdeira, eu sou co-herdeira de Cristo. Ele me chamou para algo extraordinário. Mas eu penso menos em mim e mais no outro. Essa era a proposta do apóstolo Paulo para a igreja de Coríntios. Pense menos em vocês, ore menos por vocês, façam menos por vocês e façam pelos outros. Então vocês estão alcançando a perfeição. Isso é humildade. Pastora, mas quem está precisando sou eu. Pois é. O Senhor dá enquanto você dorme. Enquanto você cuida dos dele, ele cuida dos teus. Verdade. Enquanto você acolhe o dele, ele acolhe o seu. Enquanto você ora pelos outros, quantas famílias eu orei, quantos casamentos eu orei, meu marido estava na cocaína. Quantos e quantos casamentos. O dia que meu pastor me deu um culto de casal, eu disse: Viviane, você vai liderar um trabalho de casal. Eu dei risada, eu falei: pastor, meu marido está na cocaína. Ele disse: mas Deus falou que é você. E o meu irmão olhou para mim e disse assim: pastora, eu até gosto de você, viu, Viviane? Na época eu não era pastora, era diaconisa. Ela falou: eu gosto de você, você é uma bênção, mas te colocar como líder de casal, com o seu marido nessa condição, eu acho que não é certo, então eu não vou no seu culto por causa disso. E eu falei isso para o meu pastor, e ele falou assim: Viviane, sabe Ezequiel 37? Ali existia um exército, mas ninguém sabia, até que profetizaram e ele se levantou. Deus tremendo. Existe já algo no reino espiritual a teu respeito. Deus lindo, aleluia. Mas a gente não vive porque não abre a boca para falar. Aí a gente abre a boca para falar da vida do outro, a gente abre a boca para falar do
que não gosta. A gente abre a boca para falar do que fizeram, mas a gente não abre a boca para dizer quem somos e o que Deus nos fez para ser. Será que nós estamos meninos diante da glória de Deus? Será que você entendeu o que Deus está fazendo na sua vida? Ou você ainda se olha com autocomiseração? Sabe o que é isso? É quando a gente se olha com dó de nós mesmos. Coitada de mim. Só nasci para sofrer. Deus me trouxe para esse mundo só para eu sofrer. E durante muitos anos eu pensei isso a meu respeito. Nasci num lar completamente desestruturado. Meu pai e minha mãe alcoólatra. Eu era espancada com frequência. Meu pai me odiava e dizia assim para mim: eu não gosto de você, eu não vou com a sua cara. Você não é minha filha. Um dia ele disse: eu ainda vou te ver morando debaixo de uma ponte, mendigando. Rejeitada pelo meu pai, criada pela minha mãe, completamente ensurdecida, louca. Era tão dura a vida que minha mãe levava, que minha mãe achava que amor era dar comida, lavar roupa e cuidar da gente dentro de casa. Nunca me deu um abraço, nunca me chamou de filha, nunca perguntou como eu estava. E eu cresci, aos 17 anos casei com o pai da minha filha. Com 3 anos de casada, depois que ele me agrediu, arrumou outra mulher e foi embora. Eu conheci o pai da minha filha, o pai do meu filho hoje, que é o meu esposo, é o meu pastor. E logo quando nós nos conhecemos, foi uma tribulação, um desespero, fome, necessidade, tudo de ruim, humilhação. Um dia cheguei na porta da minha casa, meus móveis estavam todos do lado de fora e a casa lacrada. Eu tinha sido despejado. Eu estava com uma criança recém-nascida no braço. Não tinha para onde ir, não tinha dinheiro, não tinha emprego. Nem eu e nem ele. E eu disse: e agora, Deus? Por que na minha vida tudo é assim? O que acontece, Deus? 7 anos que eu estava casada com meu esposo, depois de tanta privação, tanta necessidade, Deus abriu uma porta. Nós conseguimos abrir uma empresa. Começamos a trabalhar. Só que 2 anos depois nós passamos por uma falência. Tomamos um golpe muito grande. Fomos parar no DEIC, quase fui presa. Depois de tudo isso, meu marido caiu numa depressão e caiu na cocaína. 9 anos na cocaína. 9 anos. Tudo que nós tínhamos nós perdemos, inclusive a dignidade. Coisa dura é quando a gente perde os amigos, coisa dura é você perder casa, bens, mas quando você perde a dignidade, aí sim. E eu não aguentava mais aquela situação. Os meus filhos numa situação terrível, meu filho foi internado com infecção generalizada, a minha filha quase teve uma doença, e os médicos acharam que ela já estava com aquela inflamação que dá no cérebro, que eu esqueci o nome agora. Meus pais me deram as costas, minha mãe não falava comigo, eu não tinha amigos. Um dia eu bati na porta da minha amiga, queria conversar, e o marido dela me atendeu e disse: oi, bom dia. Eu falei: tudo bem, Márcio, eu queria falar com a Dani. Ele falou: minha amiga não é mais, minha mulher não é mais companhia para você. Porque nós tínhamos ficado pobre. Porque nós não tínhamos mais como bancar churrascaria para ninguém. Porque nós não tínhamos mais condições de ajudar ninguém financeiramente. E tudo isso eu passei, eu pensava diante de Deus. Eu acho que eu nasci para viver só tristeza. Mas um dia o Senhor me ensinou o que era esperança. E esperar contra a esperança, minha querida, não é esperar aquilo que ainda tem solução. Esperar contra a esperança é esperar aquilo que não existe mais solução. Por isso que ele disse: ainda que essa árvore esteja cortada, ao cheiro das árvores, ela vai brotar. Mas ela não brota porque ainda é certeza que a vida, muitas vezes não existe mais vida. Ela brota porque nas águas existe vida. E essas águas, elas correm do trono de Deus. É o próprio Espírito Santo passando na minha e na sua vida e ressuscitando algumas coisas que estão mortas. Uma das coisas mais difíceis de fazer o povo de Deus entender é quem ele era. Abraão sabia quem era. Paulo sabia quem era. Daniel sabia quem era. E eu pergunto: você sabe quem é? Você sabe para que Deus te colocou nesse mundo? Você sabe qual o propósito de Deus na sua vida? Você sabe o que você está fazendo aqui hoje?
Demorou, mas eu entendi. O que Paulo estava dizendo: se o herdeiro for menino, de nada ele difere de um escravo, ainda que ele seja senhor de tudo. Nós temos vivido tempos em que não cumprimentar tira a gente da igreja, não receber um abraço tira a gente da igreja, se não lembrarem do nosso aniversário tira a gente da igreja. Nós estamos vivendo um tempo onde o povo de Deus não entendeu que o reino de Deus é tomada à força, onde o povo de Deus não entendeu que Deus não está à procura de pessoas que são fracas, fragilizadas, impotentes e que não têm fé, não têm esperança. Foi Provérbios, o próprio Salomão quem disse: se no dia da tua angústia você se mostrar frouxo, então a tua força vai ser pequena. Mas existe uma necessidade em algumas pessoas de serem coitadinhas, das pessoas olharem para ela com dó e com pena e dizer: nossa, quanta dificuldade. E sabe como que Deus falava comigo quando eu estava no pó, do pó, do pó? Deus falava comigo como falou com Josué: ei, levanta, já não falei para você que você vai passar o Jordão com esse povo? Ei, anima-te. Sabe o que falta para a gente às vezes? Salmo 27. Anima-te, pois, no Senhor, e Ele fortalecerá o teu coração. A gente quer ser fortalecido sem se animar, sem se levantar, sem entender quem somos. Eu vim aqui nessa tarde, amados, diante de Deus, para dizer para você: 2020 está chegando. E eu entendo que para eu receber outros frutos, eu preciso semear outras sementes. Se o que nós estamos semeando não está agradando, então eu pergunto para você: vamos entrar mais um ano semeando as mesmas coisas, as mesmas palavras, as mesmas atitudes? Não. Ou nós vamos mudar o que nós estamos plantando? Vamos mudar. Esse ano lá no nosso ministério eu dei uma chacoalhada. Eu disse para o povo: eu estou cansado de pregar para crente. Você já viu como é difícil convencer o crente? Está mais fácil você ganhar um macumbeiro para Jesus. Eu fui para Salvador, pastor. Eu nunca preguei para tanto católico em toda a minha vida. E pensa num povo chorando, um povo quebrantado, um povo se jogando no chão, querendo Jesus. A gente vai pregar para crente, o crente está assim, ó. É ou não é, irmão? É. Você tem que ficar falando da glória a Deus. Aí o povo, glória a Deus. É desse jeito. É desanimador, irmão. Agora eu pergunto para você: você tem 2 filhos, um é proativo, um faz as coisas sem pedir, um vai lá, toma a frente, ajuda, é auxiliador, é companheiro, é amigo. E aí tem aquele que está sempre: filho, faz esse favor para a mãe. Oh. Filho, lava essa louça para a mãe. Oh, misericórdia. Filho, vai buscar um negócio ali no mercado para a mãe. Ó, manda fulano. Eu tô cansado. Aí dá para dar a mesma coisa para os 2 filhos, irmão? Seja sincero. Você que é mãe, o que faz tudo bonitinho, você vai bater nele, você vai pôr de castigo, você vai punir? Não. Só que o que não faz nada, vira e fala assim: minha mãe gasta mais do fulano de tal. Enquanto a gente faz a mesma coisa diante de Deus, Deus gasta mais da pastora. Só que a pastora está lá, está na oração, lê a Bíblia, desce na humilhação, visita, fala com Deus, vai lá, acolhe, leva mantimento, faz a obra de Deus. E você está lá assistindo Globo Repórter. E que é a mesma bênção da pastora, dá para ser, irmão? Em nome de Jesus, dá para ser? Não. Meu Deus, lindo, amigo. Sabe o que Jesus está falando aqui? Você não recebeu ainda, não é por causa do céu, do reino, do diabo. É por tua causa, irmão. É por tua causa. A mesma pessoa que vos fala, que faliu, que foi despejada, que o marido ficou 9 anos na cocaína, que um filho estava com infecção generalizada, que passou por homossexualismo, minha filha ficou 4 anos no homossexualismo. Tudo isso aqui, e eu posso dizer para você: Deus restituiu a minha empresa, meu marido é meu pastor, eu tenho um ministério abençoado, minha filha já está em casa e os 2 estão dentro da igreja fazendo a obra. Glória a Deus. Ah, pastor, é
mas que a senhora? Não, querido. É porque eu parei de ficar olhando para mim dizendo, tadinha da Viviane. Irmãos, a mesma Bíblia que foi para Abraão, que foi para Isaac, que foi para Jacó, é para você. A gente acha que Deus só fez para Abraão, Isaac e Jacó. E eu e você nasceu para perecer na terra. Não, querido. Abra sua boca, chega dentro da sua casa e fala, olha aqui, Satanás, agora o negócio é o seguinte, a partir de agora aqui quem reina é Deus. O desânimo saiu. Oh, glória! Eu não quero mais saber, eu sou uma nova criatura. Aleluia. 12 pessoas foram espiar a terra, mas sabe qual a diferença? 10 estavam apodrecidos. Tá, Jesus lindo. Voltou desanimado. Que lá não vai dar não. Gigante é grande, prova é grande. Sabe aquela pessoa que fala, isso aí não dá não, pastor, eu já orei. Uma vez eu fui fazer um culto no lar, pastor. E uma irmã acabou o culto, ela falou assim pra mim, pastora, tô há 25 anos numa prova. Tem gente que tem orgulho de falar que isso aí, viu? Tô há 25 anos na prova. Só fala de boca cheia. Você fala, sangue tá amarrado. 25 anos na prova, pastora. Eu falei, menina do céu, você é perseverante. E ela falou, Deus já falou pra mim que não tem nada com meu marido não, que aquilo ali é caso perdido. Eu falei, ele morreu? Ela falou, não, tá vivinho lá em casa. Eu falei, e foi Deus que disse que não tem mais esperança? Foi. Eu falei, então mesmo Deus foi contra a palavra dele, porque ele disse que enquanto tem vida, tem esperança. Ok? Não, mas Deus falou comigo, aquilo ali é atribulado, aquilo ali é endemoniado, aquilo ali é não sei o quê, aquilo... Sabe o que eu falei para ela? Eu disse, querida, tudo isso que você está falando, muito mais disso aí você vai receber. Porque Tiago diz que da minha boca sai a bênção e a maldição, a vida e a morte. Do que eu falo é o que eu recebo. Da sua boca fala o que procede o seu coração. Quer saber